Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Os 10 Mandamentos, valores divinos para uma sociedade em constante mudança. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequias Soares. Hoje estaremos estudando a lição número 5, Não tomarás o nome do Senhor em vão. O texto áureo diz o seguinte: Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos 19:12. E a verdade prática diz: o terceiro mandamento proíbe o juramento indiscriminado e leviano, pois o voto é um tipo de compromisso que deve ser reservado para uma solenidade excepcional e incomum. Então, o terceiro mandamento, ele proíbe o perjúrio, ou o jurar falsamente, ou o jurar indiscriminadamente, ou então o jurar sem prestar atenção na importância que isso tem, e sempre usando o nome de Deus. E aqui fala tanto sobre o jurar, relação humana, de homens para com homens, ou para com o tribunal, por exemplo, mas também fala de o jurar para com Deus. Então, fala também do voto feito a Deus, que é um juramento. Assim como Jacó fez um voto, de que Deus seria o seu único Deus, de que ele daria o dízimo de tudo. Assim como Jefté fez um voto, a primeira pessoa que lhe aparecesse. Assim como o pai de Sansão, Manoá, fez também um voto que seu filho seria nazireu, não beberia vinho, não cortaria seu cabelo. Assim como Ana fez um voto de que o filho que Deus lhe desse, ela concederia, ela consagraria esse filho a Deus, Samuel. Então são votos feitos. Então essa relação, tanto para com Deus como para com os homens, todo juramento deve ser uma coisa especial, deve ser uma coisa incomum, que se faz uma vez na vida, e olha lá, ou duas, três no máximo. Então, um juramento feito perante Deus, usando o nome de Deus e sabendo o que está fazendo com muita reverência. Então, isso é importante saber. Não é um juramento usando o nome de Deus, não é para ser feito assim de qualquer maneira. O nome de Deus não é brincadeira. Muitas vezes nós usamos o nome de Deus indevidamente, usamos o nome de Deus até nas piadas. Isso é uma coisa inacreditável, mas é a verdade. Então o nome de Deus deve ser uma coisa que nós podemos apenas usar quando estivermos estudando, falando sobre Deus, ou pregando sobre Deus, ou usando esse nome de Deus para ajudar uma pessoa. O nome de Deus não pode ser usado de qualquer maneira, não pode ser banalizado. Então devemos respeitar, ter o temor a Deus e sempre lembrar que esse nome é um nome que pode ser usado e deve ser usado apenas de maneira santa, de maneira que não ofenda a Deus. Então, essas expressões que muitas vezes são usadas, meu Deus do céu, ou então alguém diz, não, Deus é brasileiro, ai meu Deus, ou então fala, por Deus, eu juro por Deus, e daqui para ali as pessoas estão dizendo isso. Ou então até com brincadeira, se Deus quiser, que Deus te ajude, a mim não desampare. Então usa de qualquer maneira, como se estivesse brincando, usa com irreverência. Então não pode ser usado assim. Devemos dar mais valor a esse nome, que é um nome santo, é o nome de Deus, é o nome daquele que nos amou, que enviou o seu Filho para dar vida por nós. É daquele que nunca teve brincadeira no seu relacionamento conosco, nem com ninguém. O nosso Deus é santo e Ele exige que aquele que se relaciona com Ele, aquele que o representa, também seja santo. Vamos à leitura bíblica em classe, que está aí no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Também Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. E no capítulo 23, versículos 16 a 19. Vamos ler. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Agora Mateus 5,33. Outros sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então nós vamos ver aqui a importância do juramento. Então, juramentos que são feitos principalmente usando então o nome de Deus. E Deus deu um ensino, uma ordem para que o seu nome não fosse usado em vão, não fosse usado de qualquer maneira, principalmente com engano, que é o perjúrio, é usar de juramento falso. Nós podemos ver um exemplo clássico disso, assim, em julgamentos, onde a pessoa pega uma Bíblia, a pessoa coloca a mão em cima da Bíblia e diz: eu juro que só direi a verdade, nada mais que a verdade. E na verdade, depois mentem o tempo todo. Às vezes num casamento, a pessoa jura também que nunca deixará, nunca desamparará e depois descumpre isso. Então veja só, quando é feito um juramento e se usa o nome de Deus, não há como voltar atrás. Então tem que se tomar muito cuidado com isso que você está fazendo quando você jura alguma coisa, porque não pode ser voltado atrás. O nome de Deus foi colocado ali, não há como voltar atrás. Por isso que o casamento ele não pode ser desfeito. É uma coisa, um compromisso feito primeiro com Deus, depois que é com a pessoa. Não pode se desfazer. Só tem um jeito de desfazer, é morrendo. Então Jesus falando a respeito disso, e ele então dá uma orientação dizendo que não se deve jurar. E principalmente não se deve usar o nome de Deus em vão. Agora Jesus não está proibindo o juramento ou o voto. Ele está dizendo para que esse juramento ou esse voto seja feito sabendo-se direitinho o que está sendo feito e fazer com a máxima reverência possível, sabendo que aquilo que você for jurar ou for fazer um voto, você não pode voltar atrás. Então vamos ver na nossa lição de hoje as seguintes partes, os seguintes tópicos. Primeira parte, o nome divino. Primeiro tópico aí, o nome. Tópico 2, nomes genéricos. Tópico 3, nomes específicos. Na parte 2, nós vamos ver aí o nome que se tornou inefável. Tópico 1, a pronúncia do nome divino. Tópico 2, Jeová ou Javé. Tópico 3, o significado. Depois, na parte 3, nós vamos ver aí tomar o nome de Deus em vão. No tópico 1, o terceiro mandamento. No tópico 2, juramento e perjúrio. No tópico 3, modalidades de juramentos. Na parte número 4, nós vamos ver aí, o Senhor Jesus proibiu o juramento. Tópico 1, o objetivo do terceiro mandamento. Tópico 2, a proibição absoluta. Tópico 3, a proibição relativa. Vamos ver então a introdução. A dificuldade humana para dizer a verdade e cumprir com seus compromissos na antiguidade eram motivos de juramentos triviais em coisas efêmeras da vida. Deus é santo e exige santidade do seu povo. Assim, o relacionamento de todas as pessoas deve ser honesto e cada um deve falar a verdade. A lei estabelece limites, pois Deus está presente nos relacionamentos pessoais de seu povo. Então, no dia a dia, principalmente no relacionamento comercial entre os homens, se usava muito juramento.
Então, como não tinha lá um cheque, não tinha duplicata, então as pessoas faziam o quê? Prestavam um juramento. Também nos compromissos. Por exemplo, quando alguém mandava alguém fazer uma coisa, ou dava uma ordem, ou dava uma incumbência para alguém, e ele falava: você jura que vai cumprir isso? Juro. Então, coloca a mão aqui debaixo da minha coxa. Até usado aí a palavra coxa, mas ao que alguns ensinam era colocar a mão debaixo do órgão sexual da pessoa, como compromisso de que aquela pessoa iria cumprir cabalmente isso. Nós vemos um exemplo clássico disso quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaque. E o compromisso que aquele servo assume, ele coloca a mão debaixo, então ali fala debaixo da coxa de Abraão, prometendo que vai e que não vai tomar qualquer mulher para o seu filho Isaque, mas vai tomar da família de Abraão. Então, um compromisso que ele faz de obedecer aquela ordem e não torcer aquele mandado, vai fazer exatamente o que foi ordenado. Então, juramentos eram muito comuns, mas o problema era que muitos juramentos eram quebrados. E esses juramentos envolviam o nome de Deus. E quando se envolve o nome de Deus, não tem como mudar um juramento. Também votos eram feitos indiscriminadamente. E muitos não eram cumpridos. Então, não podia isso acontecer porque o nome de Deus estava envolvido. Como Deus não muda, como Deus não esquece, como Deus não aceita nada como brincadeira, Deus é santo, então não se podia mudar, com a promessa de que aquele que voltasse atrás deveria morrer. Então veja só que quando Jesus fala sobre isso, ele proíbe esses tipos aí de juramentos falsos, juramentos que não são reais compromissos, e principalmente juramentos feitos com o nome de Deus, como se Deus fosse brincadeira. Então ele proíbe isso, repreende severamente aqueles que o fazem. E ele ensina que aquele que realmente serve a Deus deve ter uma palavra firme e confiável. Então é sim, sim, não, não. Disse sim, é sim, disse não, é não. Não pode mudar essa palavra. Então na parte 1 nós temos aí o nome divino. Tópico 1, o nome. Tópico 2, nomes genéricos. Tópico 3, nomes específicos. Tópico 1, então, o nome. Nos tempos do Antigo Testamento, o nome é empregado não simplesmente para distinguir uma pessoa das outras, mas também para mostrar o caráter e a índole do indivíduo. Então veja só, quando se dava o nome a alguém, a um filho, por exemplo, se dava o nome de acordo com a situação espiritual que se estava vivendo. Você olha ali nos filhos de Jacó, por exemplo. Olha aí o nome de Isaque, filho de Abraão. Riso, né? Alegria. Porque recebeu uma notícia que era impossível de ser realizada. Só Deus poderia fazer aquilo. Então um riso ali de, ao mesmo tempo, admiração, às vezes até de dúvida, mas ao mesmo tempo querendo acreditar no milagre que poderia ocorrer e a alegria que isso traria a Abraão e Sara. Então veja só que um nome era sempre dado de acordo com a personalidade, com a esperança que se tinha a respeito daquela pessoa e com a situação que se estava vivendo no relacionamento com Deus. Então Jacó, por exemplo, como ele, com seu irmão Esaú, ele nasceu puxando o pé de Esaú, querendo suplantar, querendo nascer primeiro, então foi chamado exatamente de Jacó, enganador, suplantador, aquele que tentou por lá o nascimento, nascer primeiro. Então é um nome dado de acordo com a característica da pessoa. Ao nome de Esaú é dado o quê? Porque nasceu todo peludinho, cabeludinho. Esaú tinha muito cabelo. Então esse nome Esaú vem dessa coisa aí, de ser cabeludo.